Olá! O Dois Pontos de hoje traz um papo sobre fotografia com Luizinho Ferreira e Alcides Freire. Luizinho Ferreira estudava História na Universidade Federal do Ceará quando despertou o interesse pela fotografia. Participou do movimento estudantil e durante toda a sua carreira fotografou personalidades da nossa história recente, como Patativa do Assaré e Luiz Inácio Lula da Silva, cujas fotos encontram-se no seu livro Quando Éramos Felizes Nem Tanto. Nosso outro convidado, Alcides Freire, trocou a química industrial pelo fotojornalismo. No início de sua carreira, trabalhou no caderno de cultura de um jornal local, onde hoje é editor de fotografia e colabora para o caderno de veículos. Para você, um bate-papo entre os fotógrafos Luizinho Ferreira e Alcides Freire, entrevistados por Jader de Oliveira, aluno do curso de Comunicação Social da Unifor. Senhor Alcides, conte-nos sobre a sua decisão de trocar a química industrial para se dedicar ao fotojornalismo. Pois é, já. Dali era no ano de 86, quando eu estava na faculdade fazendo química industrial. E eu sempre achei a química industrial que era um segmento muito frio, não tinha esse contato com as pessoas. Eu acho que deveria ter um pouco de antropologia, um pouco de relação pessoal, e não tinha na química industrial. Daí eu comecei fotografando ali, eram elementos assim, muito na química, muito frios, muitos cristais, muitos resultados de análise, muito essa coisa toda. E eu achei a fotografia interessante já naquele meio. Daí eu comecei fotografando pessoas também, que eram colegas e tal. Já por aquele ano de 86, eu fui uma viagem a Jericoacoara, encontrei uma pessoa lá que era um repórter no jornal, aí começou um encantamento pela fotografia, né? Mais ainda pelo fotojornalismo, que era o meu, assim, era aquela paixão que eu não sabia que tinha, mas na verdade já estava dentro dela. E eu perguntei para ele o que seria necessário para que eu fotografasse, que eu entrasse no fotojornalismo. E ele disse, olha, vai para o jornal, conversa lá. Por esses tempos mais ou menos funcionava assim, conversa com o editor, e eu tinha uma tendência meio pelas artes e tal. E naquela época eu conversei com o editor, que era do Videarte hoje, que chamava Segundo Caderno naquela época, que era o Miguel Macedo. Daí eu contei a história, queria fotografar e tal, não sei o que. Ele disse, olha, tem que fotografar bem, porque jornal você está pronto para entrar. Eu disse, eu já sei mais ou menos, mas bem enrolado e tal, não sabia nada, muita coisa. E entrei na fotografia, né? Comecei lá aqueles tempos Videarte. Trabalhei 4 anos no jornal, saí procurando outras coisas, outras aventuras talvez, outros segmentos e tal. Isso já era em 89. Daí passei 3, 4 anos fora do jornal e retornei para o jornal já em 96. Em outro jornal, depois eu voltei para o que eu estou atualmente. Entrei como repórter fotográfico, depois passei a subeditor e agora sou editor de fotografia. Senhor Luizinho, e conte-nos para a gente um pouco da sua formação profissional. Depois daquela época em que o senhor fotografava colegas e eventos na universidade, o senhor chegou a buscar uma formação técnica? Aí eu fiz um curso muito bom com o seu Chico Albuquerque, que é até hoje considerado o mestre realmente da fotografia. O seu Chico, ele é tido assim em São Paulo como o único fotógrafo do Ceará, do Nordeste, é o seu Chico. Tem outros que podem chegar lá dizendo que é o bambambam da fotografia, mas não é. Lá, realmente conhecido é o seu Chico Albuquerque. E eu fiz alguns cursos com ele, aproveitei a Semana da Fotografia, então eu fiz curso de publicidade, que me deu um adiantamento muito grande. E logo depois eu fui para São Paulo. E lá eu fiz outros cursos e visitei várias exposições. Tive uma ajuda muito grande de um ex-fotógrafo do Jornal Povo, que foi o Vidal Cavalcante, que está trabalhando aqui de novo na Terra. Espero que ele melhore. E aí que eu comecei a morar em São Paulo em 85, na época das Direta Já, né? E aquela toda a campanha do Ulisses, do Tancredo, eu acompanhei tudo. Inclusive, na época da morte do Tancredo, eu estava lá, né? E achava que realmente foi um acontecimento muito importante da história sobre a transição do governo de Sarney para o Tancredo, que ele não pôde continuar o governo, né? Porque morreu assim prematuramente na época da posse. Mas quando eu estava lá em São Paulo, eu senti uma saudade muito grande, principalmente da Sexta-feira do Estoril, né? Dava um banzo
Era aquela saudade dos amigos, das amigas, e doido para voltar. Eu não fui para São Paulo para ficar lá eternamente. Fui, como eu lhe falei, fazer cursos. E realmente foi de grande utilidade. O senhor, seu Alcides, também era frequentador dessas sextas-feiras no Estoril. O que é que isso significava para o senhor? Pois é. O Estoril por aquelas épocas, que ano era aquele, Luizinho? Era 86? Rapaz, era 86. Eu peguei a época de 81, 82, que o pessoal começou a andar no Estoril, né? Tá, eu acho que era mais ou menos essa época. Ali era um reduto que tinha, né? Era, os boêmios, a boêmia se encontrava por lá, assim, a gente saía do jornal, e tinha mais ou menos um ponto marcado, assim, só na cabeça das pessoas que estava aquele ponto marcado, né? Não tinha esse negócio de, vinha encontrar comigo no Estoril. Sabia-se que era no Estoril, né? A gente marcava, estava lá rogaciana, tinha encontrado, assim, todas as tardes, noites, madrugadas, manhãs que aconteciam. A gente amanhecia umas madrugadas por lá, sei lá. Tinha muito lançamento de livros também no Era, mas por aquela época, acho que a gente não estava muito nem interessado nessa história do lançamento dos livros, não. Era a galera mesmo de festiva e tal, era aquela coisa muito assim, mais... Era cultura a Baco, era mais ou menos por aí, sabe? Assim, era uma coisa mais na vagabundagem mesmo, aquela coisa. Mas interessante que tinha também, por aquelas épocas, a gente procurava um aprendizado, era aquela coisa interpessoal, não tinha... A gente não, como eu estava assim, eu acho que naquela época não tinha tanto assim de você estar difundindo tanta coisa, que lógico, não tinha internet, e circulava aquele meio cultural por acolá que ficava dividindo assim, as informações, né, Luizinho? Assim, era que a gente me lembro que eu era bastante anarquista naquela época. Eu chegava no Estoril, cadê as bebas? Né? As bêbadas devia estar lá. Então eu tive muitos casos no Estoril, no Caisbar, de saudosa memória, né? Mas o que se pode fazer? Ele está voltando, né, Luizinho? Está voltando. O Estoril vai ser inaugurado agora. E um tempo desse ligou uma moça para mim, que morava na Inglaterra, ela dizendo, você lembra que eu bebia contigo no Estoril? E eu querendo me lembrar do nome dela, mas não lembrava. Ela disse, não, tu andava com Jacques Antunes, que é outro fotógrafo, mas realmente eu não me lembro da moça, né? Deve ter acontecido alguma coisa, porque ela lembrou os detalhes. Para lembrar, assim, né? Mas foi bom, uma época muito boa. Foi muito bom. Eu estou cedendo minha vaga lá para quem quiser, sabe? Eu não estou... Falando nisso, seu Luizinho, nesses anos todos de fotografia, o senhor conquistou a amizade de muitas pessoas relevantes na cena local, até mesmo nacional. O senhor podia falar um pouco dessas pessoas? Quem mais assim se destacou na sua vida? Olha, eu tive uma amizade muito grande pela Moema Santiago, que ela não fez uma gestão muito boa durante a curta permanência como deputado federal, mas é a vida, né? E a Maria Luísa Fontinelli também, a Rosa Fonseca, o pessoal do PRO. Eu fiquei amigo deles todos até hoje e considero todos amigos. O Edson Silva foi candidato a prefeito, eu fotografei a campanha dele. E fotografava muita coisa lá, lançamento de livro. Tinha o pessoal da publicidade, estava sempre presente. Aquele que morreu agora, o nosso guru da publicidade, estava sempre lá, Augusto Pontes. E era isso, como eu estava dizendo antes, eu tenho sorte de não ter morrido logo, porque realmente era brabo. Era o final de semana, começava na quarta-feira. Saía da faculdade e ia para lá. Porque assim, depois que eu terminei a universidade, continuei circulando pela UFC, porque era o meu nicho, como se diz, né? Era lá que eu arranjava os trabalhos e eu terminei em 81 o curso e continuava indo lá. Aí depois eu fui para São Paulo, passei 2 anos lá entre São Paulo e Rio, e depois eu voltei com bastante saudade, e aqui é o melhor lugar do mundo. Senhor Alcides, o senhor poderia contar um pouco para nós sobre a sua atividade profissional no jornal? Já é o seguinte, a atividade de editor hoje ela mudou um pouco, assim, eu te digo até porque acho que faz 5 anos que eu estou editor. Sabe? Nesse período teve uma mudança muito grande. Eu peguei a transição que aconteceu exatamente na época que saiu do filme, que era o analógico, para entrar no digital. A função do editor por aquelas épocas era mais ou menos fazer uma seleção de pouco material que tinha. Era questão do olho mesmo, da lupa e tal, de em contato, você fazia aquela pré-seleção, aí entrava em scan e tal, estava lá nas páginas. Era uma coisa lenta, uma coisa...
Era um trabalho bom, mas era muito lento. Hoje, se você pensar em jornal, não funcionaria. E a função de editor hoje ela é muito mais além do que assim, você fazer uma seleção de fotos. Ela define e decide pautas. Ela define e decide quem vai para a capa do jornal. Avalia-se a foto que vai, do formato que vai e o jeito que ela vai. Isso, lógico, é um trabalho feito também com chefia de redação, com a chefia que chama-se editoria de arte, e quem está fechando a capa é editor de capa. Quer dizer, que faz esse colegiado para se definir o que vai na capa do jornal. E o trabalho hoje, ele ficou, numa parte que tem velocidade, se perdeu muito na questão da quantidade. Sabe? Pra você ter ideia, Jada, a gente sai hoje com a câmera digital, cada fotógrafo em pauta que a gente tenta segurar muito, ele trazendo 100 fotos. Eu trabalho com 10 fotógrafos lá no Povo, quer dizer que são 1.000 e tantas fotos por dia para eu editar. Para eu fazer uma seleção e saber o que eu vou colocar em arquivo ou não. O que eu vou transformar aquilo em lixo eletrônico ou não. E o que é transformado em lixo eletrônico digital é para todo sempre, né? Como negativo que fica guardado lá numa gaveta, ficava lá, tu conseguia trazer de volta e fazer daquela imagem de novo. Hoje é um trabalho muito mais, eu acho assim, que muito mais criterioso. Ele é muito mais, é um trabalho muito mais empenhado, com muito mais dedicação, sabe? Você precisa ter mais conhecimento hoje do que eu teria 5 anos atrás. Você tem que saber de informática, você tem que saber de tecnologia, você tem que saber de tudo. Hoje um editor de fotografia, eu hoje estou entrando num segmento novo, estou sendo repórter de veículos também, faço test drive em carro, faço matéria para o veículo, faço fotos também. Quer dizer que tudo isso é um segmento que eu entrei porque a tecnologia me favoreceu. Eu consigo sair para fazer test drive no carro, consigo fotografar, consigo mandar matéria e consigo mandar as fotos. 5 anos atrás não tinha condições de ser assim. E hoje essa possibilidade é real, é clara. Então mudou radicalmente o olhar crítico em relação à fotografia hoje em dia? Mudou muito. A fotografia, aqui no assim, pensando em Ceará e pensando em Fortaleza, ela cresceu muito, ela avançou muito rápido. Antigamente, eu te digo assim, posso me considerar relativamente novo em jornal. Eu tenho 15 anos na fotografia lá, do Povo. Por esse tempo, para eu comprar meu primeiro equipamento, o Luizinho também deve ter tido a mesma dificuldade, era um negócio que não existia. Ou você comprava contrabandeado, alguém, amigo teu, que tu poderia conhecer algum amigo rico, que fosse um dia para os Estados Unidos para trazer um equipamento para ti. Livros a gente não tinha acesso a quase nada, tecnologia nenhuma. Quer dizer, a gente não tinha equipamento, não tinha informação, não tinha graduação, nem tinha formação. Hoje está tudo pronto para ti, você entra na internet, você está lá. Está posto, está colocado lá. Quer dizer, se você não consegue avançar nos processos, é lamentável, né? Assim, eu sei que está posto para todo mundo, está lá para todo mundo, mas é um... Também o processo de revelação era muito complicado, porque, por exemplo, o cromo, a gente fotografava alguma coisa assim para concurso, tinha que esperar 3, 4 dias, porque era feito em São Paulo. Às vezes mandava para os Isso para ter qualidade, se mandava para fora, né? Porque não tinha. E demorava muito, a gente tinha que ficar na expectativa de, será que não queimou o filme, tá, velou? Errava um ponto, dois, fritou, acabou, né? Você não tinha muitas possibilidades. Inclusive, eu não me envergonho de dizer que eu fotografei um casamento importantíssimo e a moça quase me batia porque eu cheguei lá, disse, moça, está aqui seu dinheiro, mas a foto não prestou. Por quê? Você quer dizer que eu tenho de repetir tudo de novo? Fazer um teatro? Eu disse, não, fica a seu critério, mas eu devolvi o dinheiro dela. Mas isso aí, todo fotógrafo faz a mesma coisa, entendeu? O J.R. Duran já deu erros assim. Hoje diz pagar mico, né? J.R. Duran, eu acredito que meu amigo também já deve ter dado algum erro crasso desse. Pois é, assim, como eu estava sempre lá no fotojornalismo, os erros que aconteciam por lá, é a pauta que não dá resultado, porque você pega, tá aquela bagaceira, né, cara? Você não juntou o conteúdo com a matéria, você não juntou com a foto, tá uma coisa distorcida, tá um correndo para um lado, outro para o outro, você não consegue fazer uma união naquilo. Quer dizer, é perder trabalho, né? Não tem... Não, esse trabalho... É resultado que não tem resultado. Não tem esse trabalho que eu perdi foi um problema técnico. Não foi negócio de farra, não. Eu ia no ônibus, a máquina bateu e prejudicou lá a fotometragem, alguma coisa, né? Da máquina, que quando eu cheguei no laboratório, a moça disse logo, primeiro os 2 filmes preto e branco, né? Disse, mas que decepção. Aí eu me lembrei
dos filmes coloridos que eu tinha fotografado o casamento da moça. Aí fui lá na Bezerra de Menezes explicar para ela. Primeiro eu liguei para prepará-la psicologicamente, né? Do acidente. Não. Mas foi até bom porque a moça se separou e não quer mais nem saber do marido. Então, viva eu. No próximo bloco, vamos saber sobre os momentos mais marcantes da carreira de Alcides Freire e sobre o livro de fotografias de Luizinho Ferreira. Não saia daí, é daqui a pouco no Dois Pontos. No Dois Pontos de hoje, o fotógrafo Luizinho Ferreira recebe em seu estúdio o também fotógrafo Alcides Freire. Neste bloco, Alcides comenta sobre os acontecimentos que marcaram sua vida profissional e sobre o futuro do fotojornalismo. Já Luizinho fala do seu livro de fotografias e conta algumas peripécias da profissão. Bem, imagino que a fotografia digital ela deve ter dado fim à maioria desses problemas que existia, mas... E hoje, quais são as novas dificuldades que um fotógrafo enfrenta hoje em dia? Com a digital? Sim. O problema da digital, ela é mais rápida, você pode recuperar o trabalho, você bate uma foto, então você perde a foto, o momento. Mas você está ali, você pode repetir. Mas eu tive assim, por exemplo, eu considero um prejuízo grande, porque, por exemplo, em eventos, chega 5, 6 pessoas com a máquina de amador e fotografando, né? E, às vezes, o problema é tão sério que dono de agência de publicidade prefere pedir um motorista, secretária, para fotografar, o que não é a missão delas, ou deles, né? Então, eles chegam lá, não, vá aqui, a gente quebra o galho, a secretária fotografa. Então, eles fazem isso, ou seja, o mau uso da profissão. Eu acho que tem que ser um profissional que tem de fotografar um produto, uma foto publicitária. Senhor Alcides, o senhor poderia contar para a gente quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira como fotógrafo? Olha, tem uma história que eu entrei na matéria para fazer uma cobertura. Saiu daqui, a gente foi fazer sobre pesca da lagosta. A história era o seguinte, teria que passar uns dias embarcado lá no alto mar, num barco pesqueiro. Aí eu tinha ideia de aventura, tinha ideia de muito prazer, de muita emoção. Não teve nenhuma das três. Foi um negócio muito complicado. Pra você ter ideia, uma beijada aí. Acho que eu estava no 3º dia com o repórter, e o melhor negócio para mim naquele dia seria o barco afundar. Tão grande era assim a história, assim é complicado. O barco balançava em todo sentido que você pensasse, para cima, para baixo, direita, esquerda, para frente e para trás. Era buraco de mar, como eles chamam, que quebrava o para-brisa do barco. Enjoado 24 horas por dia sem dormir. Quer dizer, que não é negócio muito bom. Quer dizer, que isso foi uma lembrança que eu tenho. Frustração não teve porque o resultado saiu, né? Por sorte que teve respostas boas, na fotografia ainda deu resultado. Mas o dano físico foi muito grande. Aventuras que eu fiz também, que muito me emocionaram, assim, que de resultado de fotografia, eu fiz um voo num caça, né? Assim, eu passei, é o que eles chamam de uma batalha simulada. Eu fui num caça, junto com o piloto, logicamente, com todo equipamento, capacete e tal. Teve dano físico também, assim, que a gente fica meio tonto por algumas horas. Mas são coisas da profissão de quem faz fotojornalismo. Quem está no fotojornalismo, você pode encontrar essas coisas. Eu já fiz cobertura de desfiles no Morumbi Fashion, uma coisa encantadora por um sentido, né? Causa, assim, grande prazer físico e aos olhos. E são emoções constantes. O fotojornalismo proporciona isso. São encontros maravilhosos que você tem com grandes escritores, são encontros maravilhosos que você tem com políticos bons ou não politicamente, mas você está sempre buscando e roubando aquele aprendizado. Quer dizer, que são coisas muito boas que o fotojornalismo proporciona. É uma relação, eu considero muito boa, muito enriquecedora. Quer dizer, que essas histórias que eu tenho, a cada dia elas se repetem, embora eu esteja hoje no birô fazendo muita edição. Mas eu consigo ainda roubar muita emoção disso aí também. Falando em momentos marcantes, senhor Luizinho, o senhor poderia falar um pouco para a gente sobre o seu livro No Tempo em que Éramos Felizes, Nem Tanto? Bem, esse livro é um projeto do Oswaldo Barroso, inicialmente para uma exposição. Então eu mostrei lá no Museu da Imagem do Som e resolvi fazer um livro,
que foi um projeto de 5 anos. Eu já tinha essas fotos das diretas, já então consegui patrocínio da editora, Expressão Gráfica, algumas pessoas colaboraram com dinheiro, então teve amigo arquiteto que participou, um deu 700, outro 300, e aí vai. Agora, grande momento assim da fotografia é no Piauí. Eu fui fotografar o Vale do Gurgueia. E eu fui dentro de um avião, um monomotor, todo amarrado, na porta. Eles tiraram a porta e eu ficava amarrado à máquina, o corpo, e eu fotografando, né? Então o piloto era meio doido, ele subia de uma vez, ele fazia aquela pirueta, o parafuso, como eles chamam, né? E, graças a Deus, não teve acidente. E um amigo meu, o Vanderlô, ele ficava morrendo de medo no banco de trás, né? Isso foi feito um catálogo para vender as terras no Piauí para o pessoal de Portugal e da Itália. Com tantos anos dedicados à fotografia, o que os senhores planejam para o futuro? Olha, Jada, eu acho que o futuro do fotojornalismo, na minha opinião, ele ainda é muito distante assim, de você pensar num tempo de parada. Não tem projeção assim para dizer, ó, vai parar daqui 50. Eu acho que daqui uns 200. Ou então quando o mundo terminar. Porque a fotografia do fotojornalismo, ela é o conteúdo que eu sempre questiono, e na verdade é o que eu penso que ela seja, ela está muito ligada a essa questão do ser humano, ela está muito ligada ao homem. É um segmento antropológico muito forte. É um segmento que ela tem assim, portas de entrada e saída para questões sociais, tanto para você denunciar como para você receber como denúncia. É tanto para você formar seres humanos como para você amortecer questões éticas também. Sabe? Ele é muito importante o fotojornalismo. Eu acho essa dedicação vai até o fim da sua vida? É isso? Vai, ela terá que ir, ela não tem como recuar. Quer dizer, eu troquei uma profissão que eu achava que não tinha sentido, pensando assim, por outra que eu tenho certeza que é. É assim que terá que ser. Eu não vejo outra saída. Não tem. O senhor, seu Luizinho, algum plano? Não, o plano mais urgente que eu acho é colocar meu acervo, que é muito grande. Por exemplo, ali tem todos os negativos, os cromos, num banco de imagem. Isso que eu já estou fazendo, colocando banco de imagem, as fotos em banco de imagem de outros estados, porque aqui a concorrência é grande, então eu prefiro colocar em outros locais. Tem um grupo francês que já andei sondando, parece que é um pessoal honesto, eu tento passar minhas fotos para frente. E o caminho é esse, banco de imagem, fotografia de imagem e vender. Eu já trabalhei com muita coisa, já tive 5 estúdios e sou teimoso, perseverante. Porque é isso que eu quero. Eu poderia dar aula de história, dar aula de inglês, mas eu gosto mesmo da fotografia. Nós temos aqui a Bruno Lombardi, que foi na Praça José de Alencar durante o comício da Direta Já. Ali nós temos o Lula, no Sindicato dos Jornalistas, em 1982. O Carlos Prestes era do PCB, né? Ele foi exilado e teve a coluna, que era pessoas que saíam acompanhando ele pelo Brasil todo, que ele pensava em fazer um governo comunista. Patativa, aí foi em cima de um caminhão, na Praça do Ferreira, durante um evento, Chuva de Poesias. O evento era assim, as pessoas subiam no edifício Premier e jogavam as poesias de lá e do Cine de São Luís. Então as pessoas pegavam na rua. Então quiseram fazer um modo semelhante há uns 2 anos, só que jogaram de avião. E a poesia foi lá para Icaraí, Barra do Ceará, foi embora. Aqui nós temos o Rogaciano Leite Filho, que foi um jornalista que morreu prematuramente, amigo do Estoril, o pai dele também era poeta, e que revolucionou a cidade com um movimento de poesia, era um culto.
Aqui é a Elizabeth Jaguaribe, trabalha no Dragão do Mar. Tem o Paulinho Mamed, que atualmente é assessor de imprensa da UFC e sempre estava presente nos campos, teve uma atuação muito marcante nos movimentos estudantis. E aqui uma jornalista amiga nossa, Simone. Temos também atrás o Luciano Clever, e essa foto foi batida no batente da reitoria, da Salão Nobre, em 84, por aí. Bem, essa aí foi um momento marcante porque ela estava rindo, eu acho que rindo parece que era do fotógrafo, porque ela cochichando com a Moema Santiago. Temos também o Dante de Oliveira e o Gilvan Rocha, que foi a primeira pessoa expulsa do PT, aqui em Fortaleza. E temos também o Ulisses Guimarães, fazendo comício das diretas ali. Temos fotos do festival que houve do Povo, que tem o Jabuti, bem magro, artistas nossos cantando. Ali era a passeata que tinha na saída da UFC. Temos o Tasso também, durante a inauguração da Caixa Econômica. E aí eram as tendências que tinha na UFC, né? Que era Passo Firme, Alternativo. E ali quando eu era bastante jovem. Por hoje é só. Voltamos na próxima semana trazendo mais talentos de diversas artes. Suas críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Entre em contato pelo nosso endereço eletrônico @unifor.br ou então ligue no 3477-3422. Se quiser assistir a este e a outros programas da TV Unifor, acesse o nosso site. Obrigada pela sua audiência e até mais!